Olá, meus futuros colegas de OAB, professor Marcelo Hugo, mais uma vez com vocês, inaugurando esse vídeo, nosso capítulo motivacional. Lembre que o nosso livro, lembrando que você que tem o nosso livro, ou que não tenha, enfim, não importa, o nosso livro é dividido em 4 pilares, né? A gente tem a pré-preparação, que nós já gravamos esses vídeos, o pilar da preparação, também já gravados os vídeos, o pilar da motivação, a qual você começa a assistir nesse momento, e a última parte do livro é a parte que o professor agora esqueceu. Na verdade, pessoal, a parte final, o título é mais do que sugestivo. A última parte é conclusão, tá? Então, são 150 textos no livro Poder da Aprovação, dividido, né, apoiados por esses 4 pilares, tá? Esse é o primeiro vídeo, então, motivacional, que a gente entra na parte de motivação, e que o primeiro texto fala sobre o lado psicológico da moeda. Mas antes eu quero ler sobre o que é motivação. E melhor para falar sobre isso é Napoleão Hill, que tem uma obra fantástica que me influencia muito, que é Atitude Mental Positiva, né? É um livro bacana, está aqui na biblioteca, está aqui, vou pegar a capa dele, ele merece essa capa. Esse livro é sensacional. E é um livro escrito há bastante tempo, diga-se de passagem. Ele fala o seguinte: motivação é aquilo que induz a ação ou determina uma escolha. É aquilo que fornece um motivo. Um motivo é o anseio interior, dentro somente do indivíduo, que o incita à ação, tal como instinto, paixão, emoção, hábito, estado de ânimo, impulso, desejo ou ideia. É a esperança ou outra força que dá início a uma ação, em uma tentativa de produzir resultados específicos. Esse é o cara, né, do atitude mental positiva, né? Primeiro texto dentro desse capítulo, né, é o lado psicológico da moeda. A gente já conversou sobre a moeda e eu estou procurando ela aqui para mostrar. Eu estou mal dinheiro, vocês me emprestam uma moeda aí. Mas enfim, pessoal, a gente já conversou, né? A moeda é um objeto que eu consegui enxergar a representatividade de uma preparação adequada, de uma preparação vitoriosa, né, que vai te trazer a aprovação. Existem diversas preparações, né? Mas a minha preparação é uma preparação simplificada. E o desenho, o objeto, moeda, é bem simples. Todo mundo tem, exceto o professor Marcelo, é verdade. Mas traz os dois lados. E esses dois lados eu preciso ter um equilíbrio. Um lado pedagógico, que nós vimos todos os vídeos anteriores, de como estudar, enfim, para a primeira fase ou segunda fase, não importa. E o lado psicológico. Isso aqui tem que ter equilíbrio. Isso aqui, ó, se a gente for pensar, for analisar friamente, tanto aqui, ó, dentro da minha cachola está, né, o software, meu software do pensamento, né, onde eu acumulo as coisas boas e às vezes coisas ruins também, mas aqui está a parte cerebral do negócio, de escrever, de ler, de assistir, de compreender, tudo isso. E essa mesma cabecinha, a mesma cabecinha, traz a parte psicológica, não só da execução e da ação, como a parte psicológica da ideia, né, de a gente refletir, da reflexão, né, e claro, dos sentimentos, muitos sentimentos, e os sentimentos atrapalham muito, né, infelizmente sentimentos atrapalham muito. Então é isso, o estudante, qualquer que seja a sua preparação, estude para determinado objetivo, ele tem que manter essas duas partes de forma equilibrada, né? Eu tenho que saber o que eu tenho que estudar, como estudar, quando iniciar, enfim,
E o lado psicológico, eu preciso estar muito bem comigo mesmo. Eu tenho que saber filtrar toda a ansiedade, todas as pressões, né? Seja a minha pressão comigo mesmo, seja a pressão de todos os demais que acompanham a minha caminhada. Então, essa é a importância, eu tenho que ter equilíbrio. E essa parte psicológica, pessoal, por incrível que pareça, é a parte vilã do alto índice de reprovação. Tenho certeza que grande parte das reprovações está na parte psicológica. Quer ver? 90 mil examinandos não passaram na 23º exame de ordem, por exemplo. 90 mil. A minha pergunta é, você acha que 90 mil colegas, ou mesmo você que tenha feito esse exame, não foram aprovados por falta de estudo? Pode ser que eles não tenham sido aprovados por não estar preparados para a prova. Ok, tudo bem. Mas você acha que todo esse povo que lota mais que o Maracanã, a culpa é só da falta da qualidade dos estudos ou da falta da compreensão dos estudos? É óbvio que não. Certamente, dentro desse número gigantesco, tem gente que sabia muito, sabia tudo da prova, poderia daqui a pouco acertar 70 questões de 80. Eu tenho certeza disso, absoluta. Porque já passou isso comigo, alunos já passaram comigo, né, passaram por mim, por essa situação. Pessoas que sabiam muito, muito mesmo, capazes de, inclusive, corrigir o professor, trazendo conteúdo atualizado. Não foram aprovados. Não foram aprovados nenhuma, mas não foram aprovados em 1, 2, 3, 4, 5 provas. Por quê? Problema psicológico. Não é loucura. A gente acha, tem que ir no psicólogo, é louco. Não, não tem nada a ver isso. Né? Não é loucura. Mas são questões internas, né, internalizadas, que geram, como os psicólogos gostam de dizer, as crenças limitantes, geram dificuldades, barreiras, e que acabam nos sufocando. Né? E o pior, a gente acha que coisas que a gente não vai bem psicologicamente, a gente sente. Né? Nem sempre as doenças psicossomáticas, né, elas aparecem. Nem sempre surgem. Há problemas totalmente silenciosos, que a gente não percebe. Porque a gente não para pensar, porque a gente acha que se alguma coisa está acontecendo errado comigo, eu não consigo estudar, sei lá, algum problema, vai aparecer. Mas nem sempre. Tem gente que estuda, e não sabe que aquele conteúdo que está sendo estudado fica aqui em cima, na epiderme, ela não entra, por diversas razões, por problemas que ela nem imagina que esteja passando. E aí a gente só vai descobrir isso depois de várias reprovações, porque a pessoa tem consciência que sabe conteúdo, mas não consegue ser aprovado na prova. Não só durante a preparação, mas como no dia da prova tem uma grande um branco que fecha pela pessoa e afunda ela. Então a questão psicológica realmente é muito importante, é essencial para uma preparação que a gente considera vitoriosa, a tal preparação adequada. Então, isso é o lado psicológico, está lá no capítulo 108, a gente trabalha sobre isso. Né? A gente fala, ó, concentração é tudo na aprovação, desconcentração é tudo na reprovação. Então a questão da concentração está aí, ligadas. As ansiedades, você não é ansioso, poucas pessoas não são ansiosas. Poucas pessoas que eu conheci na vida não digam assim, não, eu não sou ansioso, eu sou zero ansioso. Pô, lamento, então, porque a gente precisa ter um pouquinho de ansiedade. A gente precisa ter, para ter tesão, para ter vontade, para ter vermelho, para ter sangue, a gente precisa ter um pouco de ansiedade. Só que não pode ser muito. Nada nessa vida de forma exagerada é boa. Nada, nada. Nem dinheiro em exagero é bom. É verdade. Nem dinheiro traz totalmente a felicidade, ok? Então essa é a ideia, né? Que o coaching, né, todo o trabalho de coaching justamente entra bem mais nessa parte motivacional. O mentoring, né, o papel de mentor, ele vem caminhando desde o início. O coaching também, porque ele começa a te trazer perguntas sobre a tua preparação. Né? Na preparação pedagógica começa
No livro, a gente tem várias perguntas, deixa bem claro, a gente destaca as perguntas, como eu destaquei aqui nos vídeos, né? Mas ele entra mesmo com muita vontade nessa parte psicológica, né? O coach não substitui o psicólogo, né? São coisas diferentes, né? Então eu sempre deixo isso, ó, não concorro, não sou metido a psicólogo, nada. Gosto de ler muito, né, sobre os assuntos envolvidos, né, na mente humana, adoro ler. E tenho uma fascinação pela linha da psicologia positiva. Eu adoro essa linha da psicologia positiva, que é um pouco diferente da psicologia de Freud. A psicologia positiva eu tento sempre empregar nos livros, enfim, nas aulas, no curso, nas palestras, porque, como o próprio nome está dizendo, né? Psicologia positiva, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa questão motivacional, então, para nós é muito importante. A partir de agora a gente vai ver vídeos nesse sentido, tá bom? Outro texto que é interessante a gente abordar nesse vídeo, tá dentro desse contexto, né, da inicial, é tratar as pressões, né? A gente vive num mundo sob alta pressão, alta pressão. E não é só alta pressão social, né? Em razão das redes sociais, mas uma pressão nossa também. Cada vez mais a gente quer conquistar, conquistar e conquistar e conquistar e conquistar. E assim a gente podia falar todo dia conquistar, o que é verdade, né? A gente não olha só as coisas que a gente já tem, mas a gente deseja tudo o que os outros já têm. Infelizmente, né? Eu acho que infelizmente parcial, porque a gente deseja o que os outros têm, pode ser um combustível, né? Se tem gente que não encontra outra forma de se motivar, então eu vejo que o outro tem. E aqui, na verdade, não são apenas bens tangíveis, mas também como bens, não é só o carro, casa, não é só isso, o emprego, mas bens intangíveis, como a própria aprovação. A aprovação da sua prima, que já passou na prova da OAB, dos seus colegas de faculdade, que já foram aprovados na OAB, e eu quero fazer a mesma coisa que eles, eu quero ser aprovado que nem eles, ok? Eu, de algum modo, quando eu me preparei para a medicina, lá atrás, eu era muito jovem, e aí fui bastante influenciado pelos meus colegas que queriam ser médicos. Eu não entendia as razões deles, eu acreditava numa razão que era, achava que era só minha, mas que era, na verdade, você já sabe, né, algo de terceiros, da minha família. Mas eu desejava ser médico que nem meus amigos, então eu desejava o que eles queriam, na verdade, né, também. Então é importante a gente encontrar o foco na motivação, na tua inspiração própria. Porque é ela que vai te levar a por que estudar, por que vale a pena estudar, por que vale a pena sofrer para pegar essa garota aqui. Então é isso que é importante, né? E claro, as pressões, eu preciso lidar muito bem com as pressões. Eu não vou falar só das pressões nesse vídeo, como a gente vai repetir esse assunto diversas vezes, porque são todos assuntos conectados. Então a gente sabe, e é importante a gente dividir, até para entender um pouco. A pressão, a gente tem uma pressão interna, que é aquela nossa pressão de buscar resultados, entendeu? E tem, claro, a pressão externa, pressão dos familiares que estão investindo em você, que estão esperando que você seja o primeiro advogado, o primeiro concursado na família, né? Aqueles que investiram em você, na sua faculdade, que pagaram a faculdade, né? Aquelas pessoas que do teu escritório, onde você hoje é estagiário, estão esperando que você seja aprovado na OAB para ser contratado como advogado. Enfim, todas essas pressões, e claro, as redes sociais, nossos ex-colegas, né? Eu tenho certeza, isso eu já vi acontecer, já ouvi também de pessoas, meus alunos chegarem assim, professor, de conversas assim, dizer assim, professor, bah, eu queria tanto ter ido no encontro da minha turma de colegas, de formados, né? Ué, mas por que tu não foi? Tu tinha um outro compromisso? Não, eu tenho vergonha, porque só eu ainda não passei na prova da OAB. Então são essas situações que realmente me deixam muito triste, porque enxergar uma outra pessoa triste em razão de um obstáculo que ela acabou criando, realmente me dói. Essa é a verdade. Me dói porque justamente eu trabalho com isso. Eu quero que todo mundo seja aprovado. Essa é a verdade. Então, as pressões sociais realmente
você não vai ver nas redes sociais, é muito raro ver nas redes sociais alguém dizendo, eu fracassei, eu não passei na prova da OAB, eu já estou na 10ª prova da OAB e não passei ainda. Ninguém faz isso na rede social. O que tu vê na rede social? Eu passei, chupa FGV, enfim, essas explanações de alegria, porque rede social é vitrine, é embalagem. A gente não enxerga o conteúdo, né? Essa é a verdade. Eu tenho certeza que não só eu, como você, tem muitos amigos de redes sociais, que são das redes sociais. Que você não conhece a pessoa, não conhece a história da pessoa, só conhece as fotos, as publicações nas redes sociais, especialmente no Instagram. Então não conhece o conteúdo dela, não sabe o que ela pensa daqui a pouco. Então essa é a verdade, né? Se a gente fosse reunir alguns grupos de amigos de redes sociais, daqui a pouco numa sala, ou passar um final de semana numa casa, daqui a pouco ia virar inimigos sociais e reais. Então, a pressão realmente, né, é algo... É bom ter aquele empurrãozinho, a pressão é boa, sempre vai ser boa, aquela pressão leve, né? Mas, enfim, essa é a ideia da pressão, né? Tem que ter um pouquinho de pressão, com certeza, tem que ter um pouquinho de pressão para ir à frente, né? Para a gente não ficar numa estática parado, um movimento sempre em movimento. Até porque motivação, lembrando sempre, né? Motivação diz, né? É aquilo que induz a ação. Então a gente tem que ter realmente esse movimento à frente, tá bom? Então, sobre pressão, era isso, pessoal, por enquanto, pelo menos até esse momento, né? Eu vou continuar tratando esse assunto, como eu falei, nos próximos vídeos. A ideia aqui eu trato também do do yourself, a gente vai contar muitas histórias a partir de agora. E é isso, pessoal. Seguindo então à frente, essa é a verdade. Espero você no próximo vídeo. Grande abraço, motivação sempre.